boa. Quando é que Paulo nasceu? Quero que você pense, só pouco só. Paulo terá nascido 5 anos antes de Cristo e 5 anos depois de Cristo. No texto do Filipenses, Paulo terá nascido, ele está a dizer que nasceu aonde? Em Tarso da Sicília, que significa onde? Na Turquia, que era uma província romana. Na boa, estamos juntos até aí, concorda? Aos 13 anos, Paulo vai para Jerusalém aprender nos pés de Gamaliel. Não é isso que está na Bíblia? Na boa. Paulo, aos 13 anos, quando chega lá em Jerusalém, nasceu 5 anos antes ou depois de Cristo, não é? Quando ele vai lá aos 13 anos, lá, quem estava lá? Escreve para mim aí. Jesus já tinha falecido? Como é que Paulo diz não conheceu Jesus? Como é que Paulo não terá conhecido Jesus quando Paulo chega aos 13 anos lá? Quem pregava nas sinagogas? Paulo está a dizer, eu, Paulo, filho de fariseus, pai fariseu. Paulo era um fariseu, concorda? Na boa? Ok. Jesus está a falar lá no Lucas que pregava em todas as cidades, povoados, nas sinagogas dos fariseus, na Judeia. Paulo não terá algum momento escutado Jesus? É possível? Quando Paulo falece, quando Jesus morre, 33 anos, Paulo tinha quantos anos? Estava em Jerusalém, tinha quantos anos? Pode me dizer? Aí mesmo, continua, pode me dizer. Faz 33 que Jesus vai, menos 5. Quanto é que dá? Estamos a falar dos 27. Um homem com 27 anos não conheceu Jesus? Nunca encontrou Jesus? Como é que Paulo não registra nada de Jesus? Se ele estava lá, então conclui-se que não é possível que este homem, tenha vivido em Jerusalém, mas terá vivido na Roma, porque tudo que vem nas epístolas paulinas não tem carta aos fariseus, não, carta Filipenses para Filipe, carta para Éfeso, carta para quê? Roma, aos romanos. Como é que alguém que viveu com Jesus aos 13 anos estava em Jerusalém, não ouviu nada de Jesus? Tudo aquilo que aconteceu, Paulo não ouviu nada, não resistiu nada. Pensa, eu quero que você pense, não me chama nomes, não sei o que. Pensa um pouco, por favor, pensa. Ele vai me responder sobre Provérbios 18, 24. E você, como é que acha, você que está me assistir, que alguém, isso é Bíblia, é que diz isso, que Paulo foi para Jerusalém aos 13 anos. E quem estava em Jerusalém aos 13 anos? Era Jesus, é quem estava em Jerusalém. Quando Jesus pregava nas sinagogas, nas cidades, nos povoados, Paulo não ouviu sequer. Pai dele, que era fariseu, Paulo foi viver em casa da irmã. Atenção, a irmã de Paulo, né? Podíamos falar assunto de poligamia e aquela coisa. É porque esses outros aqui não estudam a história. Quando a gente diz estudar a história, é para isso. É para evitar dizer que a Bíblia não sei o que é. Então, se Paulo vivia em casa da irmã, em Jerusalém, e ele foi aprender com Gamaliel, Gamaliel é o quê? Fariseu. Pai de Paulo, ele diz filho de fariseu. Pai dele era o quê? Fariseu. Jesus pregava aonde? Nos fariseus. Como é que Paulo nunca ouviu nem o pai a falar nada? Então, quando nós dizemos que não é possível que ele, vocês podem dizer que as epístolas paulinas foram escritas entre 60 e 40, depois de Jesus. Nós dizemos não. As epístolas de Paulinas poderão ter sido escritas depois de 70, por causa disso. Não é possível alguém que tenha vivido com alguém aos 13 anos, 13. Teu filho tem quantos anos? Você não lembra o que você estudou na primeira, na segunda, na terceira classe? Até hoje não lembra dos teus professores? E Paulo não lembra nada. Muito obrigado.